Graça e paz, irmãos. Amém. Coisa boa estarmos reunidos mais uma vez aqui, não é? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20. Hoje o nosso assunto é um assunto normal para quem está meditando nessa época do calendário litúrgico, não é? Do calendário cristão. Então, vamos ler o que está escrito no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, a quem que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém. Diante dessa situação, nós vamos considerar esses três personagens. Tem duas coisas importantes para fazer em Jerusalém. Uma é olhar o muro das lamentações e lembrar que ali é parte de um templo que existiu. E a outra é olhar um túmulo vazio. Agora, eu prefiro o túmulo vazio. Aqui nós temos essa cena que aconteceu depois da ressurreição. Jesus tinha dito várias vezes que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O que Madalena foi fazer ali? Nós lemos no Evangelho de Lucas uma tradição dos judeus. Era tradição deles, no terceiro dia de que o morto tinha sido enterrado, as mulheres iam ao sepulcro para colocar ervas no corpo, que era uma questão de respeito, de honra. Se você ver no capítulo 24,
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram pedra removida do sepulcro. Então nós vemos que era um hábito que as mulheres tinham, de no terceiro dia buscarem o corpo do defunto para colocar aromas, ervas, para prepararem o corpo mais uma vez, porque dali em diante não tinha mais jeito, não seria mais visto. Aqui nós vemos Madalena. Na narrativa de João, Madalena foi ao sepulcro. Primeira coisa, Madalena. O que se passava no coração dessa mulher? Você lembra quem era Madalena? Uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Essa mulher tinha um demônio para cada dia da semana. Olha que mulher conturbada, afligida, sofredora. Meus irmãos, nós moramos no Rio de Janeiro, uma metrópole super populosa. Mas se tivesse aqui em Copacabana uma mulher com 7 demônios, todo mundo fugiria dela. Você pensa 12.000 anos atrás, uma moça com 7 demônios, morando numa vila que só tinha uma rua, por ela você entrava e saía, uma vila de pescadores em Cafarnaum. Ninguém queria Madalena por perto, ela era uma vergonha para toda a família. Nenhuma mulher chegava perto dela, nenhum homem chegava perto dela, ela era um horror e a vergonha do lugar. 7 demônios. E quando não estava afligida, ela estava sofrida, sozinha, envergonhada, desamparada, desprotegida. Um dia chega Jesus na vida dela. Os 7 demônios ele mandou embora. E ele preencheu todo o vazio daquela alma. Ele deu a ela honra. Ela conheceu o respeito, ela conheceu o abrigo, ela conheceu uma família, ela veio conhecer o que era amor, proteção, amparo, suprimento. A coisa que mais a alma do homem precisa depois do amor é o respeito. Ela passou a ser uma mulher respeitada, útil. Ela podia mostrar o amor e o cuidado por aquela comunidade de discípulos. E assim ela passou a servir na comunidade de Jesus. E andava com eles para cima e para baixo, enquanto Jesus pregava e fazia discípulos. Maria, com as outras mulheres, cuidava da roupa, da comida, das coisas. Ela tinha agora um ministério, ela estava inserida no ministério, útil, agradável, amada, valorizada. De uma hora para outra, essa mulher vê o mestre dela, pendurado numa cruz e morto, nu. E depois que ela viu onde José de Arimateia e Nicodemos botaram o corpo, ela foi para casa, sexta-feira de tarde. Era o Shabat, ela não podia fazer nada sábado. Seguramente ela não dormiu, esperando que o ponteiro de sábado para domingo virasse para 1h da manhã. E a Bíblia diz que de madrugada ela não deixou que o dia amanhecesse. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, a Bíblia faz questão de delinear. E viu que a pedra estava revolvida. O que ela foi fazer ali? O que ela foi fazer? O que se passava no coração daquela moça? Talvez ela pensasse agora: será que os demônios vão voltar todos? Aqueles que ele expulsou de mim? Será que a minha vida vai voltar a ser aquela vida miserável de antes? Será que nunca mais eu vou conhecer o respeito, a honra, o carinho?
coisas se passavam naquela alma. Maria, ela corre e vai avisar Simão Pedro. Simão Pedro e João correm para o sepulcro, mas lógico que João chegou primeiro, porque ele era mais jovem. Joelho de jovem, uma coisa eu sei, diferente do joelho de velho. João chegou, olhou da porta do sepulcro, viu que os lençóis estavam lá. Saiu. Chegou Pedro, mas Pedro tinha outro tipo de personalidade. Ele entrou no sepulcro, foi lá, e Pedro viu algo específico. Ele viu que os lençóis estavam de um lado, mas do outro lado havia um lenço que cobria o rosto, dobradinho, arrumado. Olhe o que a Bíblia está dizendo. O lenço. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis que João tinha visto, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então Pedro descobriu algo singular sobre o lenço. Jesus Cristo era carpinteiro, e todo carpinteiro tinha uma marca, era a marca do lenço. Eles carregavam uma toalhinha, era um lenço do carpinteiro. O carpinteiro tinha sempre um lenço sobre o ombro, e este lenço sobre o ombro era para ele enxugar o rosto, porque ele suava muito. Naquela época, no calor do Oriente Médio, não havia serra elétrica, não havia chave de fenda elétrica. Hoje você põe chave de fenda elétrica, tudo é elétrico. Naquela época não, era serrote, era martelo, era tudo, como nós dizemos, no muque. Então suava-se muito, e o carpinteiro estava sempre se enxugando. E quando ele parava aquela toalhinha, ele dobrava e botava no lugar separado. Então, quando aquele lenço estava separado dos lençóis, num lugar à parte, aquele foi um recado que Jesus deixou. Quem cuidou disso foi um carpinteiro. Pedro olhou e creu. Mas Pedro tinha um problema com a ressurreição. Qual era? Quinta-feira, quando Jesus Cristo foi preso, que estava na frente da casa do sumo sacerdote, Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele praguejava e jurava: não conheço tal homem. E quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E ele se assustou, porque o canto do galo entrou nas comportas auditivas, acionou a memória de Pedro, que lembrou o que Jesus Cristo tinha dito: antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Ele olhou, e Jesus Cristo estava olhando para ele. A Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. Agora Pedro chega ali e tem certeza, foi Jesus que ressuscitou. Ele dobrou o lenço. Terceiro personagem, João. João, quando viu que Pedro saiu, aí João entrou. E quando João entrou, nós sabemos que João tinha uma personalidade tão absolutamente dócil. E quando ele olhou e viu os lençóis de linho, coisa finíssima, porque José de Arimateia, que tratou do corpo de Jesus, Nicodemos, homens ricos, e procuraram o melhor linho para preparar o corpo de Jesus. Ele olhou
Ele viu o lenço. A Bíblia diz, sabe essa palavra aqui que está? Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse e viu, quando você lê na Bíblia grega, significa que ele teve raiva. Mas ele não teve raiva porque Jesus ressuscitou. Ele teve raiva porque levaram o mestre dele nu. O que eles tinham feito com o corpo do mestre dele nu? Já não tinha sido dor demais pendurarem o mestre dele nu lá na cruz? Já não tinha sido o suficiente tudo o que fizeram? Agora o corpo do mestre amado estava despido na mão de inimigos. O que estavam fazendo com o corpo do mestre dele? Mas, quando ele olhou e viu o lenço, ele disse: não, ninguém levou, foi ele que saiu. E se fossem inimigos, teriam levado esse linho que é caríssimo. Então ele se alegrou. Eu gosto muito dessa missão no grego. E eles saíram, mas Maria não foi embora. Esses três personagens compõem uma cena singular no domingo. Maria ficou lá. Para onde ir? O que fazer? Acabou. Para ela tudo tinha acabado. Nem o corpo do mestre ela tinha para colocar umas ervas. A Bíblia diz que ela permanecia na porta do sepulcro chorando. Enquanto eu chorava, ela se abaixou para dar mais uma olhada e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram para ela: mulher, a conotação é senhora, por que choras? Em outras palavras, dá uma pista. A gente quer entender porque teu pranto era para estar pulando pela cidade de alegria, porque a morte foi vencida. E tu choras, por quê? Explica. E ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Em outras palavras, se eu pelo menos soubesse onde ele está. Quando ela disse isso, ela se voltou para trás e viu um homem. Pensou que era o jardineiro. E quando ela olhou, esse homem perguntou para ela: mulher, por que choras? E quando ela disse isso: a quem procuras? Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, eu levarei. E Jesus olhou para a cara dela e disse: Maria! Rabone, mestre! Ele disse: não, calma, não me detenha, mas vai, olhe o que é que uma mulher pode receber com o jeitinho dela ser mulher. Os dois homens viram, foram para lá, ela ficou. Porque o problema dela não tinha sido resolvido. O problema dela é que ela queria ver o corpo do mestre. Os dois perceberam que Jesus tinha ressuscitado, mas Maria não. Maria não percebeu. Maria ficou lá porque ela queria o corpo do mestre, ela tinha que resolver isso. Era a mulher que preparava o corpo ao terceiro dia depois de enterrado.
E ela foi ali, ela não tinha cumprido o papel dela. Então ela ficou chorando, entrou no sepulcro de novo, olhou, falou com o anjo. Não adiantou. A mente de Maria estava tão conturbada que ela não reconheceu Jesus. Porque ela era mulher. E mulher tem todos os defeitos e todas as qualidades que o mundo pode ver. Mas mulher é mulher. Deus fez a mulher de uma forma que só mulher pode ser. Quem quiser pode imitar, mas mulher tem que nascer mulher. Então foi que Jesus dá a ela o comando. Ele diz: vai, e dize aos discípulos: vi o Senhor. Essa é a mulher, é a apóstola dos apóstolos. É a mulher que ensina aos discípulos, que anuncia para a cúpula do cristianismo a maior notícia do universo. É uma mulher que anuncia. Portanto, mulheres, glória a Deus. Porque foi através da mulher que veio o pecado. Através da mulher veio a solução. Nasce um filho e a mulher anuncia: chegou, ressuscitou, acabou. Esta mulher agora vai anunciar. Qual é o anúncio de Maria? É o anúncio da vitória sobre a morte. E todas as vezes que nós anunciamos Jesus, nós anunciamos a vitória sobre a morte. Todas as vezes que você anuncia o Evangelho, você anuncia a vitória sobre a morte. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não valeria nada a nossa pregação. Por que é que muitas pessoas não têm prazer em anunciar a vitória sobre a morte? Porque todas as vezes que você anuncia a vitória sobre a morte, você paga um preço. O preço da humilhação, o preço do desprezo. Eu gostaria de citar para vocês um exemplo. Se você olhar no capítulo 11 do Evangelho de João, aqui mesmo, nós vamos falar sobre o mensageiro da vitória sobre a morte. Ninguém sabe o nome dele, ninguém fala dele, ninguém prega o que esse rapaz fez, mas vamos ver o que foi que ele fez. A Bíblia diz, no capítulo 11 de João, que Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, estava enfermo. Ora, nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus. E a casa de Jesus, quando ele passava em Betânia, era a casa de Lázaro. Ele tinha 2 irmãs. Agora, Jesus Cristo estava sofrendo na Judéia, mandou-se para Galiléia, mas seguramente o amigo sabia onde ele estava. A doença de Lázaro era uma doença mortal. E seguramente os médicos da época já tinham dito que não dava jeito, e Lázaro caminhava para a morte. Então, as irmãs de Lázaro, que não podiam publicar onde Jesus estava, chamaram um empregado, um mensageiro da casa, uma pessoa de alta confiança, um rapaz de responsabilidade, uma pessoa que amava a família, que amava a Lázaro, que conhecia Jesus, e incumbiram esse rapaz de ir a Jesus e transmitir o maior problema da família, porque Jesus seria a solução por esse problema. Você vai em tal lugar,
e você vai avisar para Jesus que Lázaro está doente. A Bíblia diz que Jesus tinha ido para a região da além do Jordão. Quando você lê em Lucas, ele tinha ido para a região da além do Jordão. Isso significa que Jesus estava para a banda da Jordânia. Se você olhar no mapa, você vai ver onde está Betânia, na Judéia, e você vai ver que esse rapaz teve que andar muito. Por quê? Naquela época não tinha carro nem bicicleta. Esse rapaz correu, esse rapaz andou, esse rapaz fez o melhor que podia, porque ele amava a família, e ele estava incumbido de uma tarefa seríssima, de correr para trazer um socorro. Mas ele tinha que correr porque o caso de Lázaro era seríssimo, e ele amava a família também. Então você pensa que esse rapaz andou 2 dias para chegar onde Jesus estava. Seguramente ele levou água, ele levou comida, ele levou o que precisava para a viagem, mas ele precisava chegar lá. Esse rapaz levava com ele uma grande esperança, mas ele levava também um pacote chamado dor, ameaça. Sabe quando você está com uma pessoa sua precisando ser operada, e o médico diz que não tem jeito, mas vai operar a si mesmo, e você fica na porta do hospital, e você fica do lado de fora da sala de cirurgia, agoniado. E assim que esse rapaz andou até chegar em Jesus, porque ele tinha uma dor muito grande para entregar a Jesus. Você já imaginou quando esse rapaz, esse mensageiro chegou a Jesus? Mestre, aquele a quem ama está enfermo. Maria e Marta mandaram avisar. Chorando. Qual foi a resposta de Jesus? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade, você já pensou no choque do rapaz? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O rapaz bateu de volta, foi um bate-volta. Ele tinha uma notícia de vida, ele tinha uma novidade tremenda, ele tinha para dizer algo que todo mundo em Betânia precisava saber. O mestre disse que esta doença não é para a morte, Lázaro não vai morrer. Todos os médicos dizem, todo mundo pensa, mas o mestre disse: Lázaro não vai morrer. Ele correu mais. Lázaro não vai morrer. A enfermidade não é para a morte. Enfim, chega perto da casa. Ei, Maria, Marta, a doença não é para a morte. O Senhor disse que esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Vamos embora. Vai cair todo mundo. Vocês não estão acreditando? O mestre disse que esta doença não é para a morte. Vocês não estão acreditando? Animem-se. Esta doença não é para a morte. O mestre disse. Onde foi que você viu o mestre? Você viu o mestre coisa nenhuma? O mestre não falou nada com você, porque o mestre não ia mentir. Eu
ouvi, o mestre disse que essa doença não é para morte. Aí vem a famosa sabedoria grega. Como é? Contra os fatos não há argumento. Está aqui, o corpo está morto. Quer que eu lhe diga? Está enterrado. Como que você falou com o mestre? Você já ouviu isso? Deus não falou com você coisa nenhuma. Você está inventando história, dizendo que Deus falou com você. Eu falei com ele. Falou não. Falei não. Sai daqui, mentiroso, falso mensageiro. Está dando uma mentira, a notícia errada. Mas ele disse que essa doença não é para morte. Ele está morto, enterrado. Quando que Jesus Cristo ia falar uma coisa com você para não cumprir? Mas ele disse: sai daqui. Mas ele falou comigo. O mensageiro sabia. E o mensageiro estava ficando doido. E ele lembrava de Jesus. Só que quando o rapaz, depois de um tempo, resolveu ir embora, chegou lá no caminho, ele viu Jesus, bateu de volta. Ei, olha, o mestre está vindo. O mestre está vindo aí. Ei, o mestre está vindo lá no caminho. É? Maria saiu que nem uma bala. Chegou lá. Se, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quando pedires a Deus, Deus te fará. Jesus disse para ela: teu irmão há de ressurgir, eu sei. Ela disse que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê em mim? Sim, Senhor, respondeu ela, sabia tudo. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus. Não tem gente que sabe tudo. Você começa a pregar para ela, ela emenda os versículos para você. Ela entra com versículos. Ela não deixa você acabar de falar. Ela é agoniada. Ela sabe tudo. Ela conserta o que você diz. É tão difícil. Você começa a falar, diz, é isso mesmo, está escrito assim, assim, para mostrar que ela está por dentro. É Maria. Ela não deixa nem Jesus falar. Marta, desculpa, é Marta. E o irmão está lá. E ela não acreditou no mensageiro. Não acreditou. E o mensageiro está lá olhando para a cara dela. E ela está teimando com Jesus que não tem jeito. Quando ela não tem mais o que falar, ela manda uma mentira. Manda dizer para Maria: vai que o mestre está te chamando. Jesus não estava chamando Maria, está aqui, está escrito. Não tem nenhum lugar escrito em nenhuma Bíblia que Jesus mandou chamar. Mas Maria também chegou lá, se jogou aos pés de Jesus. Se o Senhor estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas chorou. E Jesus Cristo, aonde o puseste? Aonde o puseste? E Jesus levaram ele. A Bíblia diz que Jesus chorou. E Jesus, movimentando-se no espírito, encaminhou-se para o sepulcro onde havia uma pedra. Aí Jesus fez uma coisa inusitada: tirai a pedra. Marta correu na frente e disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha o que aconteceu ali na frente do sepulcro. Jesus Cristo levanta uma testemunha ocular.
proclamar a situação de decomposição daquele corpo. Porque ao terceiro dia, que era um dia antes, Marta tinha ido ao sepulcro como mulher para levar os bálsamos e as ervas e preparar o corpo do irmão, e viu que estava em decomposição. Ela viu, ela sabia. Então ela grita o testemunho: cheira mal, é de 4 dias, está em decomposição, eu vi. Ela dá o testemunho e Jesus diz para ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Levantou Jesus os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou: Lázaro, vem para fora. O que vocês acham que aconteceu? Todo amarrado. Lá vem o outro. Só que aqui tem uma coisa que está escrito: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Lázaro não sabia para onde estava indo. Ele estava cego, sem poder andar, sem poder se mover. Então ele chegava aqui, batia num paredão, batia no outro paredão, e assim ele foi. Quando foi que Jesus lhe chamou, meu irmão? Da morte para a vida. Como foi que você saiu de lá? Você pode ter dito: foi missionário de Meia. Foi não. Sabe por que Jesus não deixou ninguém lá no sepulcro para ajudar Lázaro? Para que ninguém dissesse para ele: fui eu que te ajudei a sair do sepulcro. Fui eu que descobri os teus olhos para tu enxergares. Fui eu que desatei as tuas mãos para tu saíres do sepulcro. Do sepulcro quem sai é um negócio de Jesus com você. Quando Jesus lhe chamou, quanto você se bateu, quanto a luta, quanto o sofrimento para você acertar o caminho para Ele, quantas quedas você teve, quantas vezes você queria Jesus, você caía de novo, você não acertava, você lutou, essa é a sua luta, mas Jesus, que estava esperando Lázaro do lado de fora, também estava esperando você. E Lázaro se batia para um lado, para o outro, não enxergava nada. A mesma coisa aconteceu conosco e ainda está acontecendo com muitos de nós. Mas quando ele ouvia a voz atingiu o ouvido de Lázaro. Ele sabia, a voz veio de lá, se encaminhava para lá. Quanta luta, não é? É muita luta que você teve que enfrentar. Tantas quedas, tantas desilusões, quantas setas que vieram contra você, e você todo amarrado, sem enxergar nada, e quantas vezes dizendo: Deus não me quer, porque a luta está muito grande. Ele estava esperando Lázaro com toda a paciência. Quando Lázaro saiu, sem saber que saiu, mas que se firmou fora, ele diz: desatalho, porque
A primeira parte da caminhada para mim está pronta. Ele não apenas ouviu a minha voz, sentiu a minha presença, mas ele fez um esforço para seguir a direção. E quando Lázaro sai, que Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Deixa ele caminhar agora, porque o mais difícil já aconteceu. Ele saiu do sepulcro, atado, mãos e pés, e com o rosto coberto. Quando aquilo aconteceu, estava lá Marta, Maria e o mensageiro. E o mensageiro dizendo: eu não disse. Eu não disse. E agora? Disseram que eu sou falso profeta? Mentiroso? E agora? Hein? E agora? Quanto sofreu esse mensageiro? Porque entregou uma mensagem verdadeira, uma mensagem de alegria, uma mensagem de libertação. E a mensagem que este homem pregou foi: a doença não é para a morte, a doença é para a ressurreição. As irmãs queriam que Jesus viesse para curar, mas Jesus resolveu que viria para ressuscitar. E quantas vezes nós estamos atrás de algo que está pronto na nossa mente, mas Deus não tem que seguir os nossos padrões, Deus não tem que seguir o nosso comando, Deus não tem que entrar no nosso quadrado. Quantas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito? Deus vai fazer do jeito dele. E quantas vezes nós recebemos uma mensagem de Deus e não cremos, porque contra os fatos não há argumento. Quando eu era pequena, eu ouvi uma tia minha, irmã da mamãe, dizer: se esta negrinha prestar para alguma coisa na vida, eu não acredito mais em educação. A negrinha era eu, única negra da família da mamãe. Se ela prestar para alguma coisa na vida, eu não acredito mais na educação. Ela morreu depois de ver que eu prestei e que nenhuma das 5 filhas dela deu para nada. As filhas dela, coitadas, sabe por quê? Por causa da soberba. Soberba. A família da mamãe descende do Barão de Tapajós. Wilton Tapajós Caetano. A família é pobre de maré de si, mas se orgulha do Barão do Tapajós. Nós descendemos do Barão do Tapajós, um safado, ladrão. Mas era o Barão de Tapajós. Até hoje a família se... Só que eu vim para sujar a família, porque sou negra. Quem mandou mamãe dormir com um homem negro? Eu nasci, então eu não prestava. Eu que sujei, ele que era um ladrão. O que eu estou dizendo para você é que Deus, Ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolhe as coisas desprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus falou com aquele mensageiro. O mensageiro trouxe a mensagem certa. Ele se alegrou, ele correu. Ele levou a Jesus a dor de uma família.
Ele foi o grande intercessor, de chegar chorando diante do mestre, depois de 2 dias correndo, andando, sedento, aquele a quem amas está enfermo. Essa doença não é para não morte, voltou no mesmo pique para avisar, para chegar lá, receber o desprezo. Muitas vezes você vai anunciar a ressurreição, que é a verdadeira mensagem que Jesus Cristo mandou anunciar, e as pessoas lhe desprezam. Não está vendo logo que isso é maluquice? Você está avisando que a sua doença, a doença daquela pessoa não é para a morte eterna, mas é para que Jesus Cristo seja glorificado na vida daquela pessoa. Ela não acredita. Por quê? Quem é você para pregar? Você não é o Papa? E daí? Quem é você? Estudou teologia onde? Quantas faculdades você fez? Para você ver assim, quem é você para Deus falar com você? Sou pecador. E é para isso mesmo que ele veio, para os pecadores. Vá se catar, nem se respeita. Então, aquele que entrega uma mensagem da vida que nasce da morte, aquele que anuncia que a nossa doença, a doença da humanidade não é para a morte eterna, mas é para que apareça a glória de Deus. Esse vai ser desprezado, ele vai ter problema, ninguém vai acreditar nele. O mínimo que vão pensar é que ele está com segundas intenções. Nós vivemos num momento em que mais e mais o evangelho, principalmente o evangélico, é desacreditado. Dia 23 de dezembro, eu tive que ir para o banco Bradesco, lá perto da minha casa, ali na Praça do Lido. Por quê? Porque eu tinha que viajar dia 26 de dezembro para o Canadá, chegar lá dia 27 e já pregar dia 27, porque dia 27 era domingo. Então 26 era sábado, 25 era sexta, tudo fechado. 24 eu não quis, que era quinta, eu fui quarta-feira, eu fui com tudo para lá. Porque todos os anos eu prego a passagem de ano lá na igreja no Canadá. Aí lá para o dia 2 a 4 de janeiro, eu venho para os Estados Unidos e prego, até voltar para cá no início de fevereiro. Mas antes, quando a Kay não ficava os meus filhos ficavam para pagar minhas contas. Só que dessa vez meus filhos resolveram ir com a família também para os Estados Unidos. Então eu fiquei no mato sem cachorro. Por quê? A quem Deus levou para ele? Grande coisa que ele fez para mim. Me deixou na mão. Meus filhos resolveram ir também, é um direito que tem. E eu fiquei agora, quem vai pagar minhas contas? Então eu tive que me virar com antecedência para poder pegar o máximo de contas que eu podia pagar, para não pagar com juro quando voltar. Aí eu fui com aquele catatal todo para o banco. 15 para as 10 eu estava lá, mas a fila já estava grande. Eu fiquei quieta. Na fila levei um livrinho de palavra cruzada. E a fila está crescendo. Mas já estava grande quando eu cheguei. E tinha um homem muito bravo na fila. Ele tinha uma raiva da Dilma. Aquele dia até fiquei com pena da Dilma. Mas ele chamava a Dilma de cadela para baixo. Eu nunca tinha visto uma pessoa xingar outra com tanta facilidade. O Lula, então, esse eu nem vou dizer. O PT. Mas ele falava, não era só do partido,
Era de todo mundo, era a Fernanda, entrou, ninguém prestava para ele. Mas que língua ferina. E eu estava lá na fila. E todo mundo em silêncio, ou por medo ou por respeito, todo mundo quieto, não falava com o homem. Nisso aparece uma crente. Quando me viu, fez aquela festa. E você sabe como é crente. Fez uma festa. Irmã de Meia. E aí começou a contar a minha história. Eu já tremia, porque você só ouvia a voz da mulher. E eu lá no meu coração pedindo: Senhor, bota freio na língua dessa mulher. Senhor, bota freio na língua dessa mulher. Eu só sei quando ela parou, ela tipo pro meu lugar ali, antes que eu perca o lugar, eu disse: irmã. Ficou aquele silêncio, lá veio o homem para mim, o brabo. Parou na minha frente e disse: quer dizer que a senhora é uma missionária? Eu disse: ele já tinha ouvido tudo. Eu disse: sou. A senhora é evangélica? Eu disse: sou. Ele disse: a senhora pode me dizer, é verdade que o Eduardo Cunha é evangélico? Eu disse para ele: moço, eu não sei lhe dizer, porque eu não o conheço. Ele é um homem político, um homem importante, muito rico, eu não o conheço. Mas vou lhe dizer mas ele fez aquilo diante de todo mundo. Aí eu fiquei com raiva do homem. Não gostei. Me ofendeu. Eu disse para ele: mas se ele é evangélico, ele é o único evangélico nessa corja. Todo mundo ali é católico. Só tem ele de evangélico. Mas na hora que eu disse isso, fez assim no meu coração, ó. Eu disse: pronto, errou. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, existe um fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não aconteceu nada disso ali. Quer dizer, não foi o Espírito de Deus que se moveu, foi o capeta. Eu caí nas garras do pecado ali. Mas eu fiquei tão mal, eu fiquei tão angustiada de ter dado aquela resposta. Eu fiquei com tanta vergonha que eu quis sair logo dali, mas eu tinha que entrar. Entrei, paguei minhas coisas, vim para casa angustiado. Cheguei em casa, entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Mas quando você está em pecado, a palavra não sai, não flui nada. Que agonia, que dor, que secura, que deserto. Eu disse: Senhor, eu sei que eu falei. Por que eu tinha que falar dos católicos? Eu sei da vida dos que estão lá, sei lá se são católicos. Por que eu tinha aí com tanta gana em cima dos pobres dos católicos? O que eles me fizeram? Se eles fizeram alguma coisa, foi com o senhor, não foi comigo. Me perdoe, eu queria rebobinar o tempo para voltar lá naquela fila e fazer diferente. Depois que eu chorei muito e pedi muito perdão a Deus, veio muito claro no meu coração: aquele homem estava pregando para você. Ele estava lhe dizendo que o mundo aceita que o ímpio roube e saqueie a nação, mas não um crente. Se um crente chama a atenção, é porque ele não devia estar ali. Se os outros estão, não chamam a atenção. Mas um crente, ali não era o lugar dele. Está vendo? Você está vendo? O que está numa posição onde você nunca devia estar. Todos os outros podem roubar, mas não o crente. O mundo não aceita que o crente faça isso. Quantas vezes a mensagem vem dessa forma? Aquele homem estava me dizendo: eu estou perplexo, porque eu nunca vi crente misturado nisso. Eu nunca pensei que crente podia fazer essas coisas. Por quê?
por causa da mensagem que nós estamos entregando hoje. A mensagem que nós estamos entregando hoje, muitas vezes, o mundo não aceita, por causa do nosso testemunho de vida, por causa da qualidade de vida que nós temos. Eu estava lendo a história de um homem, que ele era bêbado, ele vivia na rua, mas ele era daqueles bêbados escandalosos. Ele ficava no bar da frente da igreja. Aquele homem dizia palavrão. Ele deitava e sujava e riscava o carro dos crentes. Ele tinha raiva de crente. E isso, mais de 2 anos, um dia ele resolveu ficar na porta da igreja, onde ele deixava sempre mau cheiro. E ele ouviu a campanha. E ele resolveu entregar o coração a Jesus. Ele entrou na igreja e disse para o pastor: eu quero esse Jesus na minha vida. Ninguém acreditava, mas o pastor acreditou, porque pastor é bicho esquisito. Acreditou, e ele aceitou Jesus, mudou a vida dele. O nome dele era Vicente. Vicente parou de beber. Vicente foi pedir para o pastor para comprar para ele um balde, uma mangueira e uma vassoura, que ele queria lavar a porta da igreja todo dia, porque ele trabalhava no bar da frente, arranjou emprego no bar da frente para dar comida para ele. Depois ele queria lavar o carro do pastor, depois ele queria varrer a igreja, ele queria ser faxineiro da igreja. Ele disse: pastor, não precisa me pagar nada não, porque coisa. E o pastor deu um quartinho na igreja para ele morar. O Vicente foi crescendo na igreja, era o primeiro que ia no hospital visitar os enfermos. Já queria ser intercessor, tornou-se intercessor. O Vicente passou a ser um evangelho ambulante, porque todo mundo olhava para ele como em Gadara olhavam para o gadareno. É um ex-bêbado. Depois de uns 4 anos, entra um homem na igreja. Depois que o pastor acabou de coisar, ele entra gritando: eu quero ser como Vicente. Eu quero ser como Vicente, chorando e gritando. E os diáconos queriam botar para fora. O pastor disse: deixa. Foi lá na frente e disse: o senhor não disse que Deus muda a vida da gente? Eu quero ser como Vicente. E o pastor disse para ele: não é melhor você querer ser como Jesus? E ele olhou para o pastor e disse: e Jesus é como Vicente? Porque o Vicente ele via. Sabe, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia única que muitas pessoas vão ler é a sua vida. Tem pessoas que nunca vão ler outra Bíblia. Eles vão olhar a sua vida. E a sua vida vai atrair essas pessoas para Jesus. Portanto, é necessário que a mensagem de vida que você leva seja uma mensagem de vida sobre a morte, uma mensagem de vitória sobre o pecado, uma mensagem de solução. Ele ressuscitou, ele vive, a morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou, e ressuscitou para a glória, e nele todos nós estamos ressurretos. A grande âmago e o grande grito da Páscoa para nós cristãos é a ressurreição. Então que nós possamos anunciar esta verdade, de que a doença não é para a morte. A doença, o pecado na nossa vida, o vício, a prostituição, a soberba, o orgulho, não precisam ser para a morte, mas aqui na vida daquela pessoa pode chegar a vida para que Deus seja glorificado ali. Então nós não vamos pregar o evangelho da morte, a notícia da morte, mas a notícia de que Jesus Cristo mandou dizer que esta doença que está na vida das pessoas não é para a morte,
mas é para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.